Em outubro de 21 foi feita a prisão da primeira liderança. Em janeiro de 22 foi feita a prisão da segunda liderança. E quando da prisão dessas duas lideranças do tráfico local, nós conseguimos angariar elementos que denotavam que eles de fato lideravam uma organização criminosa. A gente conseguiu observar toda essa arquitetura, né, com base nos elementos de informações que nós arrecadamos quando da prisão desses dois indivíduos, né? Continuamos nossos trabalhos investigativos no GAECO por meio de inquérito policial e após, né, um árduo trabalho investigativo, na data de hoje, deflagramos essa segunda fase da Operação Sicário, onde foram cumpridos, né, junto com a Polícia Militar local, com o apoio da Polícia Militar local, né, do GAECO e da Polícia Civil, deflagramos essa operação, cumprimos 30 mandados de busca e apreensão, sendo que um deles ocorreu em Caratinga e outro na capital mineira, né, e na data de hoje obtivemos êxito, né, na prisão de mais 6 elementos, tá? 3 por tráfico de drogas, né, maconha, crack, cocaína, né, sendo um em Caratinga e 2 em Mutum, e apreendemos mais 3 armas de fogo, tá? Uma em Lajinha, uma em Chalé e uma em Mutum, tá certo? Comandante da segunda batalhão, tenente coronel Sandro Reis, essa prisão deu início a partir de operações, ações da Polícia Militar. Esse primeiro contato da Polícia Militar é muito primordial também em operações como esta? Sim, complementando, né, o que disse o doutor Fernando, um dos indivíduos ele tinha 17 mandados de prisão e ele era foragido desde o ano de 2011 e diversas operações haviam sido realizadas no intuito de prender esse indivíduo. E eles são primos, né, eles estavam dominando o tráfico de drogas na região de uma forma violenta, onde eles, por meio de ameaças e até mortes de comparsas, eles tentavam, assim, dominar essa mercância em Mutum, região, inclusive o estado do Espírito Santo. E ano passado, né, nós, em reunião com o nosso comandante regional, nós expusemos, né, que praticamente era improvável que com forças apenas policiais aqui da nossa área, do batalhão, assim como também da área da regional, era improvável que nós conseguíssemos efetuar a prisão desses indivíduos, dadas as articulações que eles tinham, dada também a constantes mudanças de locais. Então, a Polícia Militar, a Polícia Civil, as seções de inteligência, tanto aqui do 11º Batalhão, como do 62º Batalhão, buscou-se esse apoio, né, essa estrutura que se tem o GAECO da nossa região, e dali então iniciou-se a Operação Sicário, significa aí sanguinário, porque esse indivíduo, a maioria dos crimes deles, né, era crime de pistolagem, e depois eles evoluíram aí para o crime de tráfico de drogas, por ser aí, obviamente, mais rentável. E como o doutor Fernando disse, né, é uma operação de bastante sucesso, porque logo já no ano passado, com poucos meses dessa operação focada, dessas forças policiais com o GAECO, houve a prisão desse foragido, como eu disse, que figurava aí, como o doutor Fernando disse, figurava no programa Procura-se do Estado, além de ter esses diversos mandados de prisão. Na época, né, foi apreendido com ele arma de fogo, farta munição, e essa prisão ela ocorreu na cidade de Conceição do Capim, zona rural ali de Aimorés. Então, respondendo então, Jair, a sua pergunta, era praticamente improvável, né, como eu enfatizando, que nós, com as forças locais, tivéssemos êxito nessa operação. Então, essa operação hoje ela foi dividida, né, entre a Polícia Militar e a Polícia Civil, a quantidade de alvos, né. Da parte da Polícia Militar, nós estávamos ali com 60 militares, inclusive contando com o apoio dos soldados de segunda classe que estão no curso de formação. Havia também 13 viaturas empregadas, a aeronave da 5ª Brave, situada em Valadares, e logramos êxito nesses mandados, apreendendo aqui na área do batalhão
3 armas de fogo, munições e drogas, e na área do 62º Batalhão em Caratinga, uma boa quantidade de drogas. E também, né, houve apreensões ali de elementos que vão formar convicção, acredito eu, né, nas investigações agora que vão continuar, né, doutor Fernando, com o GAECO da nossa região. É importante ressaltar, né, diante do que o Tenente Coronel está falando, que foi mais uma fase dessa Operação Sicário, mas nós também arrecadamos, né, acreditamos que na data de hoje arrecadamos outros elementos de informação que vão nos permitir que a gente dê sequência às investigações, né, formate um arcabouço probatório importante para que nós para que a gente consiga, né, alcançar novas medidas cautelares que serão realizadas aqui na região em breve. Gostaria de agradecer, né, o apoio, né, que foi dado, né, tanto pela Polícia Militar local, na figura do Tenente Coronel, assim como na figura do Regional Dr. Felipe, que nos deu franco apoio, né, na consecução, né, das nossas atividades na data de hoje. Gostaria também de ressaltar que, né, houve uma união de esforços, né, estatais, né, do Estado de Minas Gerais para que nós desempenhássemos um bom serviço, né, como a gente está apresentando aqui na data de hoje. Também é uma sensação de segurança que a própria comunidade de Mutum e região, o comandante Dr. Fernando, traz para a comunidade daquela região. Né? Sem dúvida, né? A gente sabe que as cidades do interior, menores de Minas Gerais, não tem um aparato que, por exemplo, a cidade de Manhuaçu tem, a cidade de Patinga tem. Então, quando a gente percebe que há um problema mais pontual, mais grave, numa cidade menor, a nossa atuação, tanto da Polícia Militar, da Polícia Civil, do próprio Ministério Público, do GAECO, é de unir esforços, fazer um trabalho conjunto para a gente atingir um objetivo. E eu acho que na data de hoje nós conseguimos dar mais um passo, né, a lutar, né, pela segurança pública local. E a gente só tem a agradecer, na verdade, todo o empenho do GAECO, porque esses cidadãos eram os mais procurados do estado de Minas Gerais. Eram foragidos, né, número 1, número 2 do estado de Minas Gerais, estavam ali em Mutum. E Mutum é uma cidade muito grande, vocês sabem disso, com a zona rural muito extensa, né, a zona rural muito extensa, até a polícia chegar naquelas comunidades, já eram avisados, já saíam do local, mudavam rapidamente de local. A gente nunca conseguia pegá-lo. Até então, a gente nunca conseguiu pegá-lo. E como o Tenente Coronel frisou bem, ele tinha 17 mandados de prisão. Para conseguir 17 mandados de prisão, quantos outros crimes já cometeu? E 17 saiu de prisão. Quantos outros já cometeu? Né? Tem que ser muito crime o cara cometendo. A comunidade toda acuada com aquilo. A comunidade achava que eles nunca iam ser presos, né? Iam envolvidos no tráfico e no homicídios, né? E a justiça chegou, a sensação deles é que a justiça chegou nessas prisões lá atrás, né? Em outubro, em janeiro desse ano. Então, como disseram bem hoje foi feito o desdobramento daquelas prisões, o que é muito importante, reforça a atuação estatal nessas comunidades. Para os senhores terem uma ideia, né, do poderio, né, econômico dessa organização, um dos indivíduos, quando foi preso, ele foi preso com aproximadamente R$150 mil em espécie. Para os senhores terem uma ideia. E na data de hoje também é importante frisar que a gente também realizou a apreensão, né, de veículo, de joias, de alguns materiais que, de certa maneira, vai colaborar com a desarticulação dessa organização criminosa. E a região aqui é de fronteira com o Espírito Santo, pelo ponto desses indivíduos, né, também tem ação no estado capixaba. Há alguma troca de informações entre essas duas corporações para também chegar em outros indivíduos? No caso, a gente fez uma atuação mais a nível estadual, Estado de Minas Gerais, né? Como a gente falou aqui, a gente uniu esforços, né? Polícia Militar, Polícia Civil, Ministério Público, né? GAECO, para que a gente alcançasse os objetivos. Mas, de maneira pontual, não houve esse contato, mas esse contato ocorre de maneira frequente do Estado de Minas Gerais com o Estado do Espírito Santo. Comandante do 11º Batalhão, Tenente Coronel Luciano Reis, a dele é um complexo funcionamento de organização criminosa voltada para o tráfico de drogas? Sim, a gente percebe que logo no início, né, não havia uma organização criminosa, porque nós estamos retroagindo a fatos de 2011. E
e o indivíduo, ele era pistoleiro, né? Ele era contratado para matar alguém que estivesse ali desagradando outrem. Porque a gente percebe também que é uma característica, né, daquela região ali, desses crimes de pistolagem. Então, ele inicia-se no crime de pistolagem. Me lembro quando comandava o batalhão de Caratinga, ele esteve na suspeição de um crime de pistolagem na cidade de Conceição de Ipanema. Então, ele inicia-se no crime de pistolagem. E depois ele migra para o crime de tráfico de drogas. E quando ele migra para o tráfico de drogas, ele traz a característica do crime de pistolagem para o tráfico de drogas. Então a gente percebe um aumento considerável de homicídios em Mutum e região, principalmente aí no ano de 2019, a gente percebe um aumento muito grande, acentuado de homicídios, e ele consegue então, por meio do medo, junto a outras pessoas que estavam ali traficando, por meio desse medo, impor o seu poderio no tráfico de drogas. Então ele consegue então articular aí sim uma organização criminosa que envolve as cidades de Mutum, Lajinha, Chalé, Aimorés, Caratinga, com considerável inclusive quantitativo de movimentação, de numeragem, de tráfico de drogas, e a gente nota claramente que aqueles adversários, aqueles que insistiam em vender drogas que não fosse para essa organização, eles eram mortos. Então houve ali, nesse período, né, e que vai até a prisão deles, e nós podemos até alguns homicídios posteriores, onde se perde a liderança, acontece isso muito, perde-se a liderança e outro quer ascender nessa organização. A gente percebe que houve, inclusive, este ano, em Mutum, alguns homicídios dessa característica, de falta de liderança. E essa operação é importante porque com essa desarticulação dessa quadrilha, pensamos nós que esse número de homicídios tende a diminuir, não apenas no restante do ano de 2022, mas também para os próximos anos, porque agora, né, a Polícia Investigativa, a Polícia Civil, o GAECO, vai ter elementos de convicção que vai levar aí esses indivíduos aí aos tribunais de justiça para cumprimento de penas aí, de tráfico e homicídios. Doutor Guilherme, essa organização que foi desarticulada hoje, pode ter ramificação aqui em Manhuaçu, ligação com tráfico de drogas aqui em Manhuaçu também? Vou passar para o doutor Fernando. Não, sem dúvida, né? Eles atuavam de maneira regional, né? E não municipal. Então, sem dúvida, o nosso pensamento é que a desarticulação dessa organização criminosa na data de hoje também vai gerar repercussão, né, na segurança pública de Manhuaçu, sem dúvida. Só um complemento, Jair. Boa parte do tráfico de drogas já em Caratinga já era em face dessa organização. Realmente eles estavam dominando, ainda não havia aquele domínio frente ao outro grupo que nós também, por meio aí de trabalho conjunto da Polícia Militar e Civil, onde foi bem divulgada a imprensa, não havia ainda um conflito com aquele grupo, porque se houvesse, nós teríamos aí uma situação de homicídio, porque nós conhecemos o grupo aqui de Manhuaçu, que em conflitos, né, nós tivemos essas questões de homicídios aqui, mas que não havia ainda uma questão de conflito, mas sim, esse grupo de Mutum e região estava também chegando em Manhuaçu, mas mais fortemente na cidade de Caratinga. Tem alguma consideração final? Do Felipe, do Fernando, também do comandante? Mais uma vez eu agradeço o empenho das forças que atuaram nessa operação, que tem atuado, né? Porque quando a gente vê eles atuando aqui hoje, é um trabalho que tem sido feito todos os dias lá no GAECO, na inteligência da Polícia Militar. A gente da Polícia Civil tentou prendê-los ano passado durante muito tempo, né, Ernesto, nosso inspetor? É um trabalho que, assim, hoje é desencadeado para os olhos da população. A gente tem trabalhado muitos meses, anos nesse caso. Então hoje é apenas uma fase da operação muito exitosa. Já tinha sido a prisão dos dois e agora de novo mais busca e apreensões com mais 6 prisões hoje. É muito significativo isso. Então podemos agradecer o empenho das forças que têm atuado ao longo do tempo nesse caso. Muito obrigado.
Doutor, você pode citar quais os municípios que foram presos 6 pessoas? Mutum, Caratinga, Lajinha, Chalé. Eu também, né, na minha palavra final aqui, gostaria de agradecer, né, todo o apoio que foi fornecido ao GAECO, né, tanto pelo Dr. Felipe, né, pela Delegacia Regional de Manhuaçu, bem como pelo Tenente Coronel, e ressaltar, né, reforçar que eu acredito muito no trabalho em conjunto das forças de segurança estaduais, né? A gente percebe claramente que quando a gente atua de maneira, né, uníssona, em conjunto, o trabalho ele é melhor desenvolvido. Então, o nosso trabalho no GAECO é exemplo disso, né? Dentro do GAECO existe Polícia Militar, Polícia Civil, Ministério Público e, por vezes, até forças federais que colaboram com a nossa atuação. Então, eu gostaria de ressaltar para a sociedade, né, que as forças de segurança no Estado de Minas Gerais estão atuando em conjunto para prover, né, uma excelência de segurança pública para o Estado, né? Tanto é que o nosso governador eleito, né, ele pregou por diversas vezes, né, até no período eleitoral, que Minas Gerais é o estado mais seguro do país. E eu acho que essa nossa colocação passa pelo trabalho conjunto entre as forças de segurança do Estado. E eu gostaria de, ao momento, agradecer a intervenção do GAECO e também gostaria aqui de exaltar o trabalho conjunto e gostaria também de agradecer também ao Dr. Bruno Schiavo, né, membro do Ministério Público do GAECO, que nos recebeu, foi muito solícito a nossa situação de homicídios aqui, bem falada aqui, orquestrado por essa organização, e o trabalho integrado, como tem sido feito aqui na nossa área do batalhão, Polícia Militar, Polícia Civil, Ministério Público, né? E agora com essa força do GAECO aqui na nossa região, a comunidade só tem a ganhar, porque quando a gente prende esses indivíduos que são lideranças dessas organizações criminosas, nós fazemos com que aqueles que estão abaixo dessas ORCRIMs sejam aí levados a uma situação de que não é fácil a manutenção do crime frente a forças policiais integradas, forças policiais com boas questões logísticas, de inteligência, enfim, tudo aquilo para fazer frente a essas quadrilhas que vão se organizando normalmente aí ao tráfico de drogas.